A paz de Cristo. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Meu irmão, minha irmã, no capítulo 3 a gente viu que Amã ele planejou matar os judeus. E aqui, quando Mordecai soube, ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e ele fica ali na porta do rei. Triste, amargurado, sabedor que ele e todos os seus parentes vão ser mortos. E aí ele fica ali na porta. E a Esther sabe do que está acontecendo. O Mordecai está ali na porta. E aí ela manda trazer roupa para Mordecai, porque não pode entrar no palácio com as roupas de pano de saco, todo da forma que ele estava. E aí, meus irmãos, no versículo de número 13, Mordecai ele dá um recado para Esther. Ele fala assim: olha, então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele falou para ela: olha, não é porque você se tornou rainha, mas você tem o sangue judeu. Se o decreto é para todo judeu, mesmo a rainha também pode morrer, por causa que o decreto é para todo judeu. E não pode ser revogado o decreto do rei. No versículo 16, ela falou: então, peraí, Mordecai, calma aí, vamos lá. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, que é contra a lei. Se perecer, perecer. Ela vai e fala assim: eu vou jejuar e orar ao Senhor durante 3 dias, e peço que todos os judeus façam a mesma coisa. E depois eu vou ter com o rei, que é contra a lei. Porém, se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Então, no capítulo 5, no versículo 2, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Esther, ela jejuou, orou ao Senhor e foi ter com o rei. E chegando lá, ela não sabia o que queria acontecer, só que o rei estendeu o cetro para ela, ou seja, ela encontrou favor perante o rei. E aí ele pediu para que ela entrasse e perguntou: qual é a tua petição? O que você quer, Esther? O que fez você vir até mim, rainha Esther? E aí no versículo 8 diz assim: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes eis de preparar amanhã, então farei segundo o rei me concede. Ou seja, ela chegou para o rei e falou: olha, eu não quero nada demais, só quero que o rei e Amã, aquele que é contra os judeus, o inimigo dela, venha ao banquete que eu vou preparar. É uma surpresa trazer o inimigo para perto de si. Porém, a rainha Esther, ela trouxe. E aí saiu Amã todo feliz. No versículo 9 fala isso: todo feliz e contente. Olha, a rainha Esther me chamou para o banquete. Estou feliz. Aí foi para casa, falou para a esposa, todo feliz. Só que ele saindo dali, ele encontrou com Mordecai. E aí aquilo ali já turbou o coração dele, porque ele tinha ódio de Mordecai. Ele tinha ódio de Mordecai por ser simplesmente judeu. E aí ele foi para casa e perguntou aos seus amigos e à esposa: o que eu faço para esse Mordecai? Aí falaram: olha, faz uma forca, coloca ele e fala para o rei no decreto dele, para que ele venha ser enforcado naquela forca. E aí, no capítulo 6, o rei, nessa mesma noite, o rei, ele não consegue dormir. Ele vira para um lado, vira para o outro, e aí ele chega e ele fala assim: olha, tragam-me o livro dos feitos memoráveis. Aquele livro que conta tudo que acontece todos os dias no reino. E ali estava escrito
no versículo de número 2, diz assim: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, que tinham procurado matar o rei Assuero. Olha só, o homem não dorme, não consegue dormir. Pede o livro, e dentro desse livro, o servo lê para ele logo o quê? A história de Mordecai livrando a ele da morte pela conspiração dos dois eunucos. Meu irmão, minha irmã, nada é por acaso. Se a gente for entender, a gente vai ver que quem fez ele perder o sono? Esther jejuou, os judeus jejuaram. Deus fez ele perder o sono. E ele perdendo o sono, ele pede para trazer logo o quê? O livro dos feitos memoráveis. E dentro do livro estava escrito o quê? Que Mordecai havia o livrado da morte. Nada é por acaso. Deus, ele faz as coisas tudo da forma correta. Deus, ele para livrar um justo, ele move céus e terra. E assim aconteceu. E aí ele foi dormir e falou: olha, eu vou ter que honrar Mordecai, porque ninguém honrou ainda. No 3 ele fala: que honra e distinção se dera a Mordecai por isso, por ele ter salvo a minha vida. Nada. Não teve honra nenhuma. Então vou honrá-lo. Aí a mãe chega no pátio de manhã, ele estende o cetro para a mãe: pode vir, mãe. Olha só, eu quero honrar uma pessoa. O que você acha melhor para honrar uma pessoa? Ele falou: olha, achando que era ele, né? Coloca vestes reais, coloca ele sobre um cavalo e coloca a coroa na sua cabeça e pede para que ele venha ser levado até a praça e lá se grite assim para que todos ouçam: assim faz o rei com aquele que o honra. E aquele que é honrado pelo rei, o rei transforma desta forma. Então, ele foi e falou isso. Aí o rei: pois bem, então você vai fazer isso com o servo, com Mordecai. Vai lá, chama Mordecai e faz isso. Eu pensei que era comigo, logo com o meu inimigo, que eu vou fazer isso. Ele teve que fazer. A Bíblia vem nos contar que no versículo de número 10, diz assim: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Não omitas nada dele. E Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aquele que era para ser morto foi honrado, mas tudo bem, ainda não terminou. E aí tem um banquete ainda. Ele foi para casa furioso, contou para a esposa, Amã, no caso. E aí no 14 diz assim, do capítulo 6: falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparava. Ele: tá bom, fiz isso, passou, agora eu vou para o banquete que a rainha Esther está esperando junto com o rei Assuero. E quando o decreto sair, todos os judeus vão morrer mesmo, inclusive Mordecai. E aí no capítulo 7, versículo 4 diz: Esther conversando ali, aí o rei pergunta: qual é a tua petição, que deseja? Ela fala: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazerem assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou. Na hora do banquete, ela falou que iria entregar a petição dela no banquete. Falou: faz um banquete. Aí fez o banquete, todos assentados. Aí o rei pergunta: fala, rainha Esther, o que você queria que você veio à minha presença? Aí ela fala: fomos vendidos e querem o nosso mal. E quem fez isso é esse mau Amã. E aí já tinha o fato de Mordecai ter sido o livrador do rei, por conta da sentença de morte que queriam matar
o rei, os dois eunucos que tramaram contra ele. E ainda vem essa história de Amã querer que os judeus fossem mortos, e ele viu, poxa, os judeus não fizeram nada, para que eles querem ser mortos? E aí no versículo 9 do capítulo 7 diz: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Meu irmão, minha irmã, olha só o que aconteceu. O mal prepara a maldade. O mal preparou a maldade. Amã preparou a maldade para com o servo de Deus, judeu, Mordecai. E ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. O que a gente pode entender com isso? Às vezes o mal ele quer vir contra a minha e contra a sua vida. Só que a gente está blindado por Deus. E ele bate em você e volta para aquela pessoa. Às vezes as pessoas querem fazer o mal por nada. Mordecai nunca tinha feito nada contra ele. E ele tentou fazer o mal contra Mordecai, mesmo Mordecai nunca tendo feito nada com ele. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. As pessoas querem fazer o mal mesmo sem a gente ter feito nada contra elas. E aí no capítulo 8, a rainha Esther ela implora ao rei, fala: revogue esse decreto de matar os judeus, agora que Amã já foi morto. Ele falou: olha, não posso revogar, mas eu posso permitir que eles resistam. Vai lá, faz um decreto e assina com o meu anel que eu estou com vocês, eu assino embaixo. Então eles fizeram lá o decreto, a Esther e Mordecai, para que os judeus viessem resistir, espalhou por todas as províncias. Ou seja, resistir significa que eles estão aptos a lutar. Só que aí ninguém quis lutar contra eles. Ninguém quis lutar. No versículo 3 do capítulo 9 diz assim: todos os príncipes da província, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Ou seja, esse é o povo que tem aquele Deus vivo lá. Não vamos contra eles não. E o temor caiu sobre eles. E eles não quiseram fazer mal porque tinha um decreto para matar os judeus. Não podia revogar, mas tinha também um outro decreto falando que eles podiam resistir. Se eles vão resistir, se eles vão lutar, nós temos medo desse Deus. Eu não posso fazer nada contra eles. Eu não posso lutar contra eles. Então, ninguém quis lutar contra os judeus e os judeus foram livrados. Eles foram autorizados pelo rei a resistir. E todos ajudaram ele. Todos aqueles oficiais que iriam matá-los acabaram ficando do lado dos judeus e os auxiliaram, como diz aqui no versículo 3. E aí, para terminar o livro de Esther, no capítulo 10, versículo 3, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, e tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça. Mordecai, ele teve uma grande missão. Mordecai, ele cumpriu uma grande missão, que foi criar como filha a rainha Esther. E aí Deus preparou ela para que ela subisse ao trono, para ela livrar os judeus. E ele foi usado como homem de Deus, e ele virou o segundo no reino. Ele ficava só abaixo do rei Assuero. Olha a honra que Deus deu para aqueles que foram fiéis. Olha a honra que Deus deu para a rainha Esther, que foi fiel, mesmo sem saber se o rei iria apontar o cetro para ela ou não. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Seja fiel, em nome de Jesus.